Pessoal! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui para mais uma aula exclusiva com a gente. E o tema dessa aula de hoje vai ser muito rico, tá? Fique até o final que a gente vai falar de muita coisa boa. O tema vai ser sobre gestão com estratégia, os 5 diferenciais das empresas lucrativas. E não importa só lucrar, né? Tem que lucrar e muito. E hoje, gente, eu vim falar sobre o assunto, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então vou me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Juliana Siqueira, também sou conhecida como Jux aqui nos corredores da empresa. Eu sou diretora de marketing da Wiser Educação. Eu cuido de algumas marcas que vocês já devem ter ouvido falar, como a WhatsApp, a Conquer, a própria Meu Sucesso, que a gente vai falar aqui hoje também. Se vocês não conhecem essas marcas, não tem problema, que daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre elas também para vocês conhecerem, tá? E a ideia é que hoje, você que é empreendedor ou quer empreender, ou é uma pessoa que está num alto cargo de gestão dentro da empresa, porque a gente fala muito também de intraempreendedorismo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, se já ouviu, podem mandando aí no chat, que é a pessoa que dentro da empresa faz acontecer, porque empreendedorismo no fim do dia é sobre fazer acontecer também. E a ideia hoje é a gente falar sobre os diferenciais dessas empresas que elas não só sobrevivem, né? Como disse lá no início, elas lucram e muito. E a partir disso, a gente vai compartilhar esses 5 diferenciais com vocês. Mas antes de começar, eu queria dar alguns recados principais para vocês aproveitarem da melhor maneira possível essa aula de hoje. Então, se você conhece aquela pessoa que está precisando daquele empurrãozinho, aquele amigo, né? Seja um amigo bom para ele. Envie esse conteúdo para ele ver depois ou para ela. E se aproveitar realmente de tudo que a gente vai falar aqui, porque vai ter muita ferramenta, muita mão na massa que no outro dia vai poder ser aplicado. Então, se você conhece alguém que talvez necessite desse conteúdo, não deixe de indicar. Além disso, gente, para vocês realmente aproveitarem, existe uma coisa que eu sempre falo para todos os meus liderados aqui dentro da companhia, que é o poder da intencionalidade. Então, se é para nós estar aqui, vamos estar aqui. Realmente, deem umas silenciadas nas notificações, fechem todas as abas, foquem aqui com a gente, porque com certeza é naquele insight, sabe? Naquele 1 minuto que a gente fala aqui, que vai trazer algo que vai fazer a diferença. E se você está desatento, está olhando outra coisa, talvez você perca esse timing. Então, realmente, fique aqui, que eu prometo que vai ter muito conteúdo de valor para vocês. Separe papel e caneta, né, para vocês continuarem anotando, não perderem nada, podem pegar tudo bonitinho aqui, não tem copywriting, podem utilizar efetivamente em toda a vida de vocês. E como uma boa marqueteira, né, sou do time de marketing, aqui, ó, depois eles vão puxar minha orelha. Eu quero que vocês, né, quem for compartilhar, marquem os nossos arrobas. Então, @escolaconquer ou @meu sucesso, para inclusive eu ver a carinha de vocês acompanhando essa aula maravilhosa que a gente vai ter por hoje. E por último, mas não menos importante, quem ficar até o final, vamos ter uma novidade. E uma novidade feita por 2 marcas potencializando umas às outras. Esse é o único spoiler que eu vou poder dar para vocês agora neste momento, porque está chegando a hora da gente entrar no conteúdo. Mas eu não vou apresentar isso aqui sozinha, obviamente. A gente trouxe um nome de peso para falar aqui com a gente, eu não estou sozinha, que é a Faiola Damasceno. Ela é sócia-diretora da Lobol. Estou olhando aqui a minha colinha, tá, gente? Para não me perder nessa frente, porque ela é uma convidada de peso. Ela participa, né, dessa empresa, que é uma consultoria empresarial especializada em vendas complexas, com foco em levar negócios, estratégia, tecnologia, capacitação e cultura de vendas. Que currículo, hein, Faiola? Que currículo incrível! E, além de tudo isso, ela também é professora da nossa pós-graduação aqui na Conquer. Faiola, conta um pouquinho de você para o nosso público. Oi, pessoal, tudo bem, Jux? É um prazer estar aqui contigo, dividindo essa aula, falando um pouco para esse nosso público. É uma trajetória aí bastante desafiadora, de bastante tempo, né? Muitos desafios. Antes, né, veio do mundo corporativo e há 2 anos, mais ou menos, me tornei sócia da Lobo com esse desafio de fazer as coisas acontecerem, né? Não é uma coisa simples, tem bastante percalço no meio desse caminho de empreender. Eu já venho do mundo de vendas, né? Trabalho com vendas há 18 anos, e aí resolvi potencializar o meu talento, oferecendo ele para os clientes e pensando em realmente tocar essa vida do empreendedorismo. Então, aí, na luta, a luta nunca para quem empreende. E muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo contigo e trazer um pouquinho das experiências para o nosso público que está aí assistindo.
Ótimo, olha, vocês viram o cuidado desse time Meu Sucesso e Conquer, né? O nome que a gente chamou aqui para falar com vocês. Então, realmente, gente, fiquem até o final, porque vai ter muita coisa legal aqui. Mas eu queria também apresentar para vocês rapidamente, para quem não conhece, a Conquer e o Meu Sucesso. Né? São as marcas do Grupo Weiser, como eu disse, eu tenho algumas outras, mas hoje o foco é nelas duas. E falando um pouquinho da Conquer, a Conquer foi uma marca, né, uma das 100 marcas mais lembradas durante 2020, que foi durante a pandemia. Não sei se muitos de vocês fizeram um curso de inteligência emocional, quem fez manda aqui no chat, para a gente já ver quem participou, mas desde aquela época a gente já impactou mais de 5 milhões de alunos e é uma escola de negócios. Então a gente nasceu da insatisfação com o ensino tradicional. Eu não sei você, Faiola, mas eu pelo menos bati muito a cabeça para aprender aquelas habilidades, né, que a gente precisa ao empreender, ao trabalhar no mercado, ao participar, né, querer crescer na carreira. Não necessariamente a gente tem aquilo na graduação, ainda mais na minha, Faiola. Eu fiz biologia, né? Então, assim, tá dentro desse mundo de negócios, realmente, para quem precisa, é muito importante ter uma formação extra, e é isso que a Conquer oferece. A gente revoluciona, inclusive, a carreira dos profissionais que fazem a diferença no nosso país, né? Que é a galera que está como agente de transformação dentro das empresas. Boa. E aí, gente, eu também tenho a marca Meu Sucesso. A gente lembra que eu falei lá no início que a gente juntou as duas para potencializar? O Meu Sucesso, ele é uma plataforma que traduz cases de diversos empreendedores do Brasil. Aqui eu falo que o Meu Sucesso, ele tem uma chave muito importante, que é a da acessibilidade. Por quê, galera? A gente tem mais de 50 histórias de empreendedores que não necessariamente seria fácil você encontrar com eles na rua, seria fácil fazer um networking para entender a trajetória deles. E no Meu Sucesso, você tem essa oportunidade de conhecer toda a história deles, do começo até o sucesso. Então, vocês conseguem, inclusive, aprender com quem chegou lá. É os bastidores, é realmente a história contada como ela é, que a gente sabe que no empreendedorismo, né, existe algumas romantizações das coisas, mas que, no fim do dia, é traduzido em muito trabalho, muita inteligência, e essas pessoas conseguiram fazer isso no Brasil, inclusive, todos os empreendedores brasileiros, e crescer. Então, o Meu Sucesso, ele consegue dar acesso para vocês a essas histórias. Então, o que a gente viu? Uma escola de negócio que ensina aquilo que você precisa para crescer no mercado de trabalho como empreendedor. Uma plataforma que conta a história dos empreendedores do Brasil. Tem muita coisa para a gente fazer junta, muita coisa para a gente fazer boa. Mas, depois eu conto para vocês o que a gente está fazendo junto com o Meu Sucesso Escola Conquer. Por agora, a gente vai começar com a aula. Vamos, Faiola? Vamos começar? Bora, Jux! Então, vamos começar. Bom, gente, como a ideia aqui é falar dos diferenciais principais de gestão, eu queria começar trazendo para vocês, aqui a gente já trouxe que a principal frente falta de gestão, né? Mas a reflexão de que sempre se traz, né, do porquê que as empresas no Brasil fecham antes de completar 5 anos. É um ciclo de vida muito curto, né? Então, dentro dessa pesquisa aqui que a gente trouxe, inclusive do IBGE, os principais fatores, e eu quero que vocês coloquem aqui no chat também cases que vocês foram acompanhando, que vocês viram algo desse tipo, de que o principal motivo é alta competitividade, então aquele oceano vermelho, né? Eu tenho muitos players competindo pela atenção do meu cliente, ainda mais no mercado digital, isso aumentou bastante. Dificuldades financeiras, né? Que é a frente principal ali de geração de fluxo, de caixa, enfim, é uma grande armadilha para os empreendedores. E principalmente falta de gestão. Inclusive por isso, hoje a gente quis falar sobre gestão e estratégia. E aí, outro dado que separamos aqui para trazer para vocês é o relatório do mapa de empresas do governo federal. E aí, produção, pode passar para mim para o próximo slide, que mostra mais números assustadores, né? Então, no primeiro quadrimestre de 2024, foram mais de 854 mil empresas fechadas. E esse foi um aumento de 24,4% com relação ao mesmo período de 2023. Então, é meio assustador, realmente, você olhar, né? O empreendedor se lascando efetivamente por conta dessas questões que, de novo, né, não tem quem ensine propriamente. É a arte de fazer acontecer. Precisa pôr a cara para bater e fazer o negócio rodar. Então, quando a gente olha isso, a gente já sabe, né, que o empreendedor ele precisa daquele start, já é difícil começar, precisa de muita coragem, né, Faiola? E aí, mesmo assim, a gente acaba se batendo com essas frentes, com esses desafios principais. E aí, Faiola, você como sócia e com uma carreira de alto impacto que você já teve em diversas outras empresas,
Quais foram os desafios e quais são os desafios atuais que você tem frente a uma empresa? Hoje você trouxe alguns dados aí que eu acho que a maioria dos empreendedores que eu converso e eu também enfrento e fica muito nítido para mim. Eu vou trazer 3 pontos aqui para dividir um pouquinho da minha experiência, mas um é o que você falou sobre competitividade, né? E como eu coloco esse ponto? É o ritmo acelerado de mudança. Mercado, comportamento do consumidor, tecnologia, tudo muda. E várias empresas estão oferecendo muitas vezes o produto ou o serviço que a gente também oferece. Se a empresa não acompanhar essa mudança, não tiver o mínimo de planejamento estratégico para flexibilizar, para adaptar, a empresa trava. Porque todo mundo vai estar pensando em renovação, em entender melhor o consumidor, em usar melhor as tecnologias. Então, isso é exatamente o primeiro ponto que eu acho que a gente pode trazer de destaque aqui. Ou a gente está super ligado às mudanças do mercado, a como o consumidor consome, porque ele vai mudando e ele tem muito leque para escolher, ou senão realmente a gente trava. Então, às vezes a gente pensa, vou começar a vender um produto, vou vender um serviço, aquilo não vai ser estático. Se você tiver isso na cabeça, você provavelmente vai travar em algum momento dessa jornada, tá? O segundo ponto que você também mencionou sobre gestão, controle, caixa, dinheiro e etc. Ainda, né, contemplando tudo isso, eu trago um segundo ponto que é a gestão, né? Gerir pessoas, processo, dinheiro e tempo. Tem muitos negócios que a ideia é muito boa, mas o dono ou, né, os sócios, eles não estão alinhados no fluxo de caixa, um está muito próximo do financeiro, o outro se distancia e acaba não olhando para aquilo, né? Às vezes a gente tem as divisões, né? Eu tenho sócios, claro que a gente tem nossas divisões dentro da empresa, mas o acompanhamento, por exemplo, do fluxo de caixa, existe uma reunião semanal para a gente olhar isso juntos, mesmo que seja um outro sócio que tome de fato conta do financeiro, né? Isso não pode sair da nossa visão, porque às vezes eu preciso investir em algo e se eu não souber como está esse fluxo de caixa, eu vou investir e de repente o meu sócio vai olhar para mim e falar assim, cara, você fez um buraco no fluxo do caixa aqui. Então, tem essa parte do dinheiro, mas tem a gestão de pessoas, tem a gestão de processos, principalmente com relação a saber delegar, né? Eu quero tudo para mim, eu vou fazer tudo porque eu vou resolver o mundo. Não dá para fazer nada sozinho, a gente não consegue caminhar sozinho. Então, isso é bastante importante. E um terceiro ponto que a gente costuma dizer que é a solidão da liderança, né? A gente fala muito sobre isso e as pessoas que eu troco, que são empreendedoras ou que pensam em empreender e já estão escutando falar sobre isso, a gente fala sobre muito como é difícil liderar, como é difícil empreender, tomar decisões que você precisa tomar. O que eu aconselho aqui é que sim, procure empreendedores que estão começando, empreendedores que já passaram por 10, 20 anos aí batalhando e estão com seus negócios ativos. Não fique sozinho. Não ache que você... Tempo atrás eu estava conversando com um colega que está empreendendo mais ou menos na mesma fase que eu estou aqui na Lobo, de tempo. E ele falou assim, está sendo difícil para você? Eu falei, super difícil. Aí ele falou assim, nossa, que bom, tô tranquilo. Aí a gente começou a falar assim, já pensou em algum momento em voltar para o mercado, dar um tempinho de empreender? Sim, já passamos por todos esses momentos, mas a gente continua vivo. Mas a busca por esses 3 pontos que eu acabei de citar é incessante. Isso não dá para parar e não pode ser estático. Boa, amei, Faiola. Amei que você já trouxe essas... A escolha do sócio também é algo muito importante, né? Essa pessoa Exato. que vai ser essa parceira nessa jornada realmente é uma das principais escolhas, acho que nesse mundo do empreendedorismo, né? Exatamente, né? Às vezes a gente, né? Assim, eu tive a felicidade de empreender com pessoas que eu já conhecia lá atrás e a gente se deu bem em oportunidades que a gente estava no mercado juntos e fomos apresentados ali, mas nem sempre isso vai ser a porta para você pensar, pô, eu conheço essa pessoa há muitos anos, então vou empreender com ela, né? Eu acho que boas conversas, conversas abertas e sinceras, que sejam pessoas, né, bem maduras para que a gente realmente possa trazer os nossos anseios nesse momento de realmente se tornar sócio e, né, ter um diálogo super aberto e verdadeiro aí para que todo mundo consiga colocar sua opinião na mesa e também trazer um pouco das inseguranças, né? Eu trago muita insegurança para os meus sócios, assim como eles trazem para mim. A gente não tem medo de se sentir fragilizado perante o outro, porque a gente sabe que a gente está num caminho, todo mundo um pouco difícil,
Então é isso, é trazer as inseguranças e tentar entender com o outro, ou buscando essas pessoas que já têm muito mais experiência que a gente, para a gente se aliviar um pouquinho e falar assim, né? Você comentou do dado que as empresas fecham. Quantas vezes a gente já não passou por isso na Lobo, né? Será que estamos nesse caminho? Não, até tá, o fluxo de caixa não está tão bom, mas espera aí que tem outros caminhos aqui e a gente ainda consegue percorrer. Então, é tudo isso, né? E é exatamente isso que você falou. Muito importante essa relação entre sócios, assim. Boa. E eu falo do mundo corporativo, às vezes nós do mundo corporativo ali, um líder, né, dentro de uma empresa, a gente não escolhe os nossos pares, né? Nós somos ali colocados numa equipe e a gente também precisa lidar com isso. Então, acho que ter essa parceria tal qual você está escolhendo o sócio para si, é importante também dentro desse mundo corporativo, principalmente quando a gente está falando de gestão de negócios, né, Faiola? Então, perfeito, muito massa. Depois vamos querer dicas de como ter relacionamento bom com sócios e bares. Não é fácil, hein, pessoal? Eu não disse que é fácil, mas eu disse que é bom. Boa, Paiola. Então, gente, ela já deu aqui, ó, já deu um nome, já deu várias dicas para vocês, mas a gente vai entrar efetivamente nos diferenciais que a gente separou para falar com vocês hoje, tá? A gente vai começar com a base de tudo. As empresas lucrativas pensam diferente porque elas são estratégicas. E o primeiro diferencial que a gente gostaria de trazer para vocês é isso, é o alinhamento e visão estratégica. A produção pode passar aí para nós, que é o primeiro diferencial que toda empresa precisa ter, né? Porque tudo começa com uma visão. E é uma visão que, além de tudo, precisa ser realista, mas também precisa ser inspiradora. E, além de tudo, gente, precisa de inteligência. Porque, realmente, dentro de um ambiente empreendedor, um ambiente corporativo, a gente fala muito do poder da execução. E, realmente, a execução, ela vai ter um resultado, certo? Bom ou ruim. Se você não executa, você nunca vai saber o resultado. Mas a gente também precisa valorizar sempre a inteligência por trás da execução. O caminho que a gente segue até lá. E aí a gente separou mais um dado para embasar isso para vocês, porque eu sou a doida dos dados, inclusive aqui sou conhecida, tá? Como a grande frente de dados dentro do marketing, porque realmente a gente precisa disso para se situar. Mas segundo o estudo da McKinsey, publicado em abril de 2024, empresas que usam dados estratégicos nas decisões conseguiram manter lucros recordes, mesmo em cenários desafiadores. Novamente, não foi sorte, não foi só a execução, é estratégia, é inteligência por trás dessa frente. Por isso, gente, é sempre importante o sócio, né, o empreendedor, ter uma visão muito clara, bem coesa, passar isso para o time, usar dados para ser a bússola, né? O seu caminho para vocês conseguirem se adaptar, como a Faiola trouxe aqui no início, né? O mundo está mudando, a gente precisa sempre estar de olho nas tendências de mercado, o consumidor muda, né? Vocês aqui mudaram o jeito de consumir, provavelmente, buscas, né? Todo mundo jogava no Google, hoje a gente joga um pouquinho sim no chat GPT. Isso é pensar no comportamento do consumidor. E pensar estrategicamente é o primeiro passo para a gente conseguir construir esse elo, né, do lucro do negócio de verdade. E aqui o gestor, ele vai precisar pensar no plano, fazer a gestão de equipe e a execução vem logo na sequência, tá? E o que muda de uma empresa para outra? Como que a gente adapta essa estratégia para cada fase de negócio? E aí eu vou pedir para a Faiola voltar para contar para a gente os 4 tipos de gestão, Faiola. E um exemplo da sua trajetória também, para a gente embasar um pouco mais essa discussão. Legal, Jux, vamos lá. Bom, eu chamo de fase crítica, né? A fase de sobrevivência. Essa fase é bem crucial e é o que eu falei para você, né? Eu acho que é a fase que a gente mais pensa. Será que vamos fechar? Ou às vezes a gente nem chega nesse nível, né? Do caixa tá super zerado, mas o caminho é tão duro nesse início da sobrevivência que a gente pensa várias vezes se a gente fez a escolha certa. Essa é a realidade, e no meu caso foi muito assim, né? Geralmente nessa fase a gente tá ali falando de sobrevivência, vamos tentar manter o negócio vivo. É só isso que a gente quer, com o que a gente tem, né? No meu caso aqui, aconteceu muito no começo, né? Pouco recurso, né? Tanto recurso de ferramental quanto recurso de pessoas, né? Ninguém começa grande. Eu hoje ainda coloco muito a mão na massa, executo bastante no meu negócio, estou à frente dos nossos clientes também, dentro dos nossos clientes, fazendo tarefas, execuções. Então, sempre é um desafio. Então, assim, eu acho que no meu caso aqui, para exemplificar, o que mais foi difícil é pensar assim,
como que eu posso economizar recursos agora para que eu consiga segurar o dinheiro no caixa sem precisar contratar muita coisa, ferramenta, fui atrás de muita coisa, né, gratuita, ferramentas que poderiam agilizar o meu dia a dia também, ou até automatizar, né? Hoje a gente tem o GPT, tem muita coisa para fazer com a automação. Então é isso que a gente tem que procurar. Às vezes a gente está olhando, vamos crescer a empresa, meu Deus, meu negócio não está crescendo. Ter poucas pessoas é sinônimo de que o negócio não está crescendo e parece que é meio assustador, mas a gente consegue fazer bastante coisa com pouco recurso. E isso é necessário nesse momento. O que a gente conseguir fazer de entrega para o nosso cliente, para manter aquele cliente que está ali com a gente, enquanto a gente tem pouco recurso, é importante, né? Depois que a gente passa dessa fase, eu não vou dizer que muda e melhora e que não é uma fase crítica, não. Mas é a manutenção. E a gente, né, já me perguntaram assim, mas quanto tempo é a fase de sobrevivência? Quanto tempo? Não dá para estipular um tempo, né? Mas a gente começa a entender, olhando para o nosso negócio, qual é a fase que a gente está. Porque essa fase de manutenção é um momento que você entende ali que precisa, né, manter a estabilidade. Agora, seu produto já funciona, você já fez entregas para o seu cliente, você já entendeu o que provavelmente você vai fazer aqui. Você vai aperfeiçoar, o seu produto ou o seu serviço, você vai melhorar os processos, talvez você treine melhor a sua equipe agora que você tem tempo e já entendeu o que você entrega e já encapsulou isso de alguma forma. Então, se entrar um novo cliente amanhã, você consegue trazer ele para dentro, atendê-lo sem nenhuma fricção nesse processo, etc. Então, provavelmente você está numa fase de manutenção. Não necessariamente que você cresceu o time, mas você já sabe como funciona o seu produto e serviço. Eu entrei nessa fase quando eu comecei a entender que eu deveria ter meus processos mais organizados. E quando eu digo mais organizados, eu digo no sentido de processos escritos, documentados. Se eu tiver outra pessoa que precisa me substituir no que eu faço hoje, ela entraria. Como eu a treinaria? Eu tenho um treinamento que vai auxiliar uma pessoa que me substituir. Esse é o momento da manutenção, em que eu começo a olhar para os processos e começo a organizar isso pensando na próxima fase que virá, que é o crescimento. Eu não posso crescer sem melhorar meus processos, sem treinar as pessoas que estão comigo e sem ter certeza de que minha operação está realmente funcionando. E aí eu chego na fase boa, né? Que é a fase do crescimento e que aí, claro, né? Tem o crescimento em que a gente fala de mais clientes, mais faturamento para a empresa e tudo mais, mas não é só isso, né? Como que a gente vai crescer internamente pensando em processos e aí trazendo realmente mais pessoas, mais tecnologia para a operação. Hoje, né, na Lobo, hoje a gente já consegue fazer investimento em marketing, então a gente já consegue pegar um pouco pensando no fluxo de caixa, reservar um dinheiro em que a gente vai fazer as nossas ações de marketing, etc. Então você vai sentindo que as coisas estão colocando no lugar. A gente já teve a fase de que, cara, marketing nada, né? Eu ia lá no LinkedIn, prospectava as pessoas que estão dentro do meu ICP e ia conversando. Eu sou sócio da Lobo, é uma consultoria de vendas, somos novos no mercado, mas eu e meus sócios temos mais de 20 anos de experiência em vendas e etc. Então eu colocava toda a minha experiência. Minha empresa não tinha visibilidade e credibilidade ainda, mas eu e meus sócios, nas pessoas físicas que somos, todos nós trabalhamos com vendas há muitos anos. Então isso era sempre colocado à frente e a gente estava ali na unha, captando os clientes. E depois do crescimento, a gente vem para o desenvolvimento, que é a fase mais estratégica mesmo. Estou estabilizado, cresço, vendo de uma forma escalável, né? E consigo fazer um processo replicável da melhor forma possível para que eu realmente consiga crescer. E aí, o desafio aqui é conquistar novos mercados, melhorar ainda mais, e aí entrar naquela fase, né? Mudança de mercado, mudança de consumidor, melhora, aumenta a eficiência. E é nesse momento que talvez eu, Faiola e Lobo estejamos quase caminhando para esse momento de desenvolvimento. Eu acredito que ainda a gente, às vezes, volta um pouquinho para a manutenção, aí... E assim, é importante até falar isso, Jux. Nossa, eu vou passar de uma fase e nunca mais vou voltar para ela? Não. Às vezes você está ali, principalmente no começo de negócio, pegando esses 5 anos que a Jux trouxe dos dados aí que as empresas fecham, você vai flutuar muitas vezes
por um ou outro que você já passou. Não é um problema, eu estou dando um passo atrás. Às vezes é importante olhar para alguma coisa que pode estar acontecendo para você crescer e desenvolver com certa maturidade. Então, é um pouquinho disso que eu estou passando aqui na Lobo do meu lado e é um pouquinho disso que a gente precisa ficar atento para conseguir ter a percepção de qual fase a gente está com o nosso negócio. E muda o objetivo em cada fase, muda a visão e precisa alinhar com o time, né? O momento que vocês estão em cada fase da companhia. Exatamente, porque assim, cada fase tem uma ação diferente para a gente fazer, né? Uhum. Então é muito importante a gente sempre parar lá com os meus sócios, é muito isso, né? Paramos, olhamos e entendemos o que estamos fazendo naquela fase do negócio. Boa, muito legal, Faiola. Bom, podemos seguir aqui? Produção, acho que tem mais uma frase, né, pra gente ver aqui, né, Faiola? Você conhece o Ale Costa, Faiola? Porque realmente ele fala isso, inclusive, nos cases dele, né? Que é importante você saber onde você quer chegar, se concentrar na ideia e trabalhar muito até o objetivo, né? Você se identifica com isso, Faiola? Super me identifico. Não tem como a gente ficar olhando para várias coisas, pensando várias coisas. É óbvio que a gente vai ter dúvidas. É igual eu comentei, né? Liderança solitária, dúvidas, decisões difíceis, etc. Mas eu acho que é importante a gente ter um já bem claro, ou não tão claro, tá, Gil? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso ter a ideia toda formulada, eu preciso saber como eu vou vender. Não é isso. Mas pelo menos um fim ali onde a gente quer chegar. E quando eu falo de fim, é até uma coisa que eu acho importante trazer, Gil, que é assim, não vamos colocar metas extraordinárias. Nossa, como eu quero estar daqui 5 anos. Às vezes você não se enxerga. Empreender é como eu quero estar daqui 3, 6, 9, 12 meses. Né? E aí eu acho que é isso mesmo, é saber onde quer chegar e aí dividir um pouquinho isso, né? Fracionar esses objetivos para a gente sempre e também ter me dá mais energia, sabe, Gil? Que se eu faço um planejamento muito a longo prazo, eu demoro para chegar nele. Parece que nesse período eu não conquistei nada. Uhum. Então, também é legal trazer essas metas micros ali no meio da macro para a gente também se sentir feliz e que o objetivo foi alcançado. Mas concordo plenamente com o Ale. Boa. Realmente, o sonho é grande, mas quando a gente vai para o dia a dia, né, que a gente precisa setar o momento, até pela volatilidade, né, do que a gente está vivendo, realmente, Exato. A curto, médio prazo é algo mais importante a ser feito. E aí, com essa deixa, eu queria até perguntar para o pessoal aí do chat, se vocês quiserem começar a mandar, qual que é o cenário que vocês estão? Tanto como empreendedores ou dentro da empresa que vocês trabalham, em que momento vocês estão, qual que é o objetivo que vocês estão? Aí vocês vão falar assim, nossa, Jux, eu nem sei meu objetivo, então acho que tem um trabalho aqui a ser feito, né? Então, utilizem aqui toda a sabedoria de Faiola para definir esse objetivo de acordo, inclusive, com o momento que vocês estão, porque realmente esse é o principal diferencial e é o primeiro passo, né? Até para a gente conseguir avançar dentro da empresa, né? Isso mesmo. Boa. E aí, então, a gente vai para o segundo diferencial, quem está preparado, que é ele, né? O resultado. Porque, gente, tem uma frase que eu gosto muito do Joel J, né? Qualquer profissional ou qualquer empresa se prova por resultado, porque resultado é inquestionável. Resultado é inquestionável. E não adianta a gente fazer esse plano maravilhoso, a gente ter a visão a médio e curto prazo, mas o time ainda não está engajado, a gente não ter metas muito claras, o desempenho não está sendo acompanhado, porque é um desafio de constância, né? É um desafio ali de realmente olhar dia a dia. E empresas com cultura mais forte, né? Ela tende a ser mais consistente. E o retorno financeiro, a partir disso, tende a ser mais alto, né? Segundo o artigo, inclusive, da Harvard Business Review, a cultura ela não se impõe, ela se constrói com exemplo, clareza. Eu gosto muito da analogia do iceberg, né, que fala de cultura, que cultura é tudo aquilo que a gente tem visível de artefatos, né, que a gente escreve a missão, os valores, enfim, o modo que a empresa vai trabalhar, e tem um iceberg de baixo que é efetivamente como as empresas trabalham, né, como que as empresas fazem efetivamente aquilo, como que elas se comportam. Então, a cultura, ela vem muito do exemplo também, né? E, Faiola, conta pra gente, qual que é a prática que você faz para atuar com cultura de resultados nesse contexto, né? De que é algo que é consistência, é voltar, às vezes a gente fala que é o chato, né? Que fica voltando para repetir as mesmas coisas. Mas como é que você faz, então, na sua experiência e na tua empresa hoje?
Jux, acho que é um ponto que você trouxe mega importante, né? Eu levo muito a sério essa questão de cultura de resultados. E para mim, cultura de resultados é clareza. Clareza das metas, do papel de cada um dentro da operação, dentro da empresa e de expectativas também que a gente tem. Isso precisa estar muito alinhado para depois a gente realmente poder cobrar esse resultado e todo mundo saber para onde a empresa está andando, né? Não dá para cobrar resultado de um time que não sabe onde precisa chegar, qual é o impacto do trabalho, né, de cada um, daquela pessoa no todo. Por isso, metodologia, né, OKR, né, são os objetivos, os resultados chaves que ajudam a alinhar todo mundo em torno desses objetivos que são mensuráveis e que provavelmente vão ser, né, que com certeza serão os objetivos que a gente precisa alcançar junto como negócio. Então, essa clareza é muito importante. Outro ponto fundamental para mim é a disciplina nos rituais de acompanhamento. Hoje, sendo uma consultora de vendas, tudo que eu levo para os meus clientes e que a gente tenta trazer internamente para a Lobo, que é a gestão dos rituais e do acompanhamento de resultados. Com que frequência você faz isso? Como você faz isso, né? E apresentar resultados, não é, chegamos aqui, mas estamos fora da meta, precisamos. Não é isso. Qual que é o direcionamento? A gente está fora da meta? Quais ações a gente vai fazer para alcançar essa meta? Diferentes daquilo que, né? A meta não tá dentro, não está em dia. Ações diferentes buscam resultados diferentes. Ações iguais buscam resultados iguais. Então, eu preciso realmente realinhar a minha equipe para que a gente tome as ações diferentes e vá para frente. Então, isso também é fundamental. Os rituais e a disciplina nesses acompanhamentos. E uma coisa que funcionou bastante comigo nos times que liderei, assim, é transformar números em histórias, né? Que a gente fala. Às vezes os resultados parecem frios ou distantes ou muito difíceis, né? E então eu mostro como cada resultado real impacta na conquista, muitas vezes até individual, ou de um time, né? Porque assim, me brilha os olhos fazer o que eu faço e entregar meu resultado, mas sempre eu olho para isso, né, para o meu trabalho, como algo que vai me beneficiar. Em quê? Né? Então eu tento conectar histórias também, né? Quais são os objetivos das pessoas que estão trabalhando comigo? O que elas querem conquistar individualmente? Gosto muito da expressão senso de dono, mas senso de dono a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque tem, né, não sou eu trabalhando, tem outras pessoas trabalhando comigo, e todo mundo precisa estar conectado para que o negócio cresça, né? E aí o senso de dono é meu e ele tem um objetivo pessoal que, se eu conectar isso ao resultado que ele precisa trazer, eu vou ter bastante sucesso. Então, acho que um bom storytelling para a gente trazer aí para as pessoas, né? Para tanto a gente mesmo, né? Eu como sócia, como as pessoas que trabalham ao meu lado, é muito isso, né? Eu mostro como cada conquista impacta os clientes, como aquele aumento da conversão, por exemplo, vai ajudar mais gente, vai resolver o problema, como uma meta batida significa para o crescimento individual de cada um, para o crescimento individual, para o crescimento coletivo do time. Então, eu acho que essas três coisinhas são fundamentais aí quando a gente fala de cultura de resultado. Não adianta, minha meta é X, vamos nessa meta, e aquele cara que, né, fica ali na operação, resultado. Normalmente isso não dá certo, os negócios estão fadados realmente a terem, nem digo fecharem, porque esse não é um ponto, mas muitas vezes ter muita rotatividade, turnover, pessoas desalinhadas com os resultados, só buscando resultado incessantemente, mas sem uma luz que mostre por que eu estou fazendo isso, qual é o objetivo pelo qual eu estou fazendo isso e me esforçando tanto. Então, acho que isso é fundamental aqui quando a gente fala de cultura de resultados. Boa, Viola. Não, acho que uma coisa que você me chamou a atenção na sua fala agora, foi a conexão do senso de dono com o propósito da pessoa também. Não é só porque você, empreendedor, está crescendo. As pessoas que estão com você trabalhando ali, se cresce a empresa, também crescem elas. E se Exato. Cresce o cliente também, que é toda uma cadeia de geração de valor mesmo, né? Que, inclusive, Exato. a gente fala bastante no meu sucesso e fala bastante no mundo do empreendedorismo. Então, muito legal usar isso para conectar a galera realmente no resultado que você precisa, né? Perfeito, Jux. Eu acho que essa é todas as coisas que eu posso ter falado aqui, eu acho que esse é o mais fundamental. Eu tento sempre mostrar, né, o quanto você está impactando no cliente, mas o quanto você está impactando na sua vida, na sua transformação, no seu desenvolvimento. Eu acho isso fundamental.
E eu quero ver isso, né? Não é uma coisa da boca para fora, assim. Eu quero ver as pessoas crescerem, eu quero ver elas se desenvolverem. Então, isso é genuíno. Quando a gente fala de contar histórias, não é inventar histórias. É realmente para que seja genuíno, para que todo mundo esteja dentro de um propósito. Boa, Faiola. E olha, essa é a deixa perfeita para a gente, inclusive, falar do nosso terceiro diferencial, que tem a ver com pessoas e processos para eficiência operacional. A gente falou lá muito de falta de gestão, né? A gente precisa, então, de consistência em sempre adaptar a visão de acordo com o momento da empresa, em cultura de resultado, mas também em processos e eficiência operacional. Porque pessoas bem capacitadas e processos bem estruturados, ambos precisam funcionar, inclusive, para que as coisas fluam no seu dia a dia dentro da empresa, né? E o que significa isso na prática? Significa ter uma rotina de trabalho. Eu lembro que teve uma frente ali que uma colaboradora ia sair de férias, né? E a gente falava assim, olha, realmente o processo precisa estar bem estruturado. E ela literalmente montou a rotina do time para que a gente seguisse o processo certinho, mas obviamente você não precisa esperar ninguém sair de férias para fazer isso, né? Então a rotina ela precisa estar sempre bem certinha, com as tarefas bem distribuídas, com os timings, né, de cada coisa, e significa não depender da memória de alguém. Então a gente não pode nunca duvidar da capacidade da gestão do conhecimento que eu falo, né? Que é aquela questãozinha de registrar isso em algum lugar, registrar a rotina em algum lugar, registrar tudo aquilo que está na tua cabeça, até como empreendedor, né? Que tem uma rotina extremamente cheia de trabalho. Às vezes as coisas estão na cabeça do sócio fundador, e aí a empresa toda depende do sócio por conta de algum aspecto que não foi repassado. Então, nunca negligencie gestão do conhecimento, sabe? Realmente registrar aquilo que se sabe com relação a processo. E isso, obviamente, de uma forma visual também, acho que ajuda bastante, e de fácil acesso, né? Então, a gente tem diversas ferramentas, inclusive a Faiola vai contar daqui a pouco para a gente, do como você pode fazer isso, de estruturar visualmente e dar acesso. Bom, e não é sobre ter mais gente, como a Faiola trouxe ali até mais cedo, né? Eu acho que às vezes as empresas, tem 1.000 colaboradores, tem tantos colaboradores, ou enfim, tem as métricas de vaidade, né, que simulam o crescimento de uma empresa, mas eficiência tem a ver com fazer melhor, né, Faiola? Ter as pessoas certas, fazendo as coisas do jeito certo. E aí eu queria que você contasse para a gente se você tem uma ferramenta para fazer isso, como que você faz gestão à vista, como que você trabalha isso dentro da tua empresa hoje? Eu uso hoje, Jux, a ClickUp. O ClickUp nada mais é do que um Trello, né? Ele tem algumas outras funções e tal, mas assim, trazendo essas ferramentas do dia a dia, todas elas têm uma versão gratuita, inclusive, né? Quando a gente fala de ferramenta, eu não posso investir em ferramenta e tal. Então, assim, para a gente começar, né, a gente pode usar as gratuitas, elas são suficientes para a gente se organizar. A gente usa na Lobo tanto internamente para nossa organização, com os quadros e tarefas, e a gente, inclusive, usa no nosso cliente externo, né, que como por sermos uma consultoria, quando a gente começa, então todas as tarefas, dividido por sprint, etc. Gestão à vista dessas tarefas do dia a dia é fundamental. Uma outra que a gente utiliza também para a organização, que está aqui no quadro, é o Slack, né, o Slack principalmente para comunicação interna. Nossa, é assim, acho que tem gente que pensa, pô, minha empresa é pequena, né, eu não preciso usar o Slack agora, eu mando um WhatsApp. Não caiam nessa, né, de ficar com essa comunicação no WhatsApp pessoal ali. Comece a profissionalizar desde o primeiro momento em que você entende que você está começando uma empresa, né? A gente está falando aqui para empreendedores, para quem sonha em empreender. Então, é a dica aí para quem sonha em empreender. Você pode já começar a profissionalizar, sim, com essas ferramentas. A comunicação fica ali, a gente tem um histórico, isso é importante também, e a gente consegue gerenciar isso melhor. Até porque comunicação WhatsApp, sendo bem sincera, é complicado, né? Porque normalmente a pessoa não tem um WhatsApp corporativo, daqui a pouco o pessoal está mandando mensagem 10 horas da noite. Então, assim, vamos organizar o Slack, a comunicação. Então, eu acho muito bom. Os demais, o Zapper, é sensacional. Eu falei em algum momento de automação de processos aqui, porque nem sempre eu tive mão de obra para cobrir algumas coisas e também não consigo executar tudo. O Zapper me dá a possibilidade de automação de alguns fluxos, né? Quando a gente fala de Zapper e o ClickUp, por exemplo, a gente consegue criar quadros de forma automática, né?
para determinadas atividades, tal atividade. Toda vez que entrar um novo cliente, cria esse quadro para fazer o acompanhamento interno de todo o trabalho desse cliente. Isso possibilita também, né? O Asana também, muito parecido ali com o Trello, muito mais, né, focado em gestão de tarefas e grandes projetos. Então, acho assim, sempre ajuda e, de novo, ferramentas com versões gratuitas que a gente pode começar a utilizar. Depois a gente vai crescendo e é natural que a gente vai investindo para usar as demais funcionalidades. Mas nesse primeiro momento, elas ajudam bastante. E uma última dica, que eu também já usei e acho interessante, é o Canvas Projetos. Né? Não se fala muito dele, mas ele ajuda também a ter uma boa visualização de projetos, né? Não tarefinhas, mas projetos que vão ter mais longo prazo, etc. Então ajuda bastante. Então fica a dica aí entre essas todas as ferramentas que a gente está trazendo. Boa. Aqui no time a gente utiliza muitas delas. Eu acho que a descoberta do Zapier também para a gente foi algo incrível, muito para teste também, né? Se você quer testar alguma coisa rápido, ali você utiliza antes de ir para o desenvolvimento, ainda mais que o empresário, né? Que precisa ter muita sabedoria no que necessariamente você vai investir. Exatamente. Aí, ao invés de você colocar grana no desenvolvimento de tecnologia, testa primeiro ali com o Zapier, né? E efetivamente desenvolve alguma solução. Eu posso dizer que eu não sou uma pessoa, né, da área de automações e o Zapier é simples. A gente consegue encarar, fuçar, mexer, estudar um pouquinho ali no YouTube, GPT, e tudo consegue, dá para acontecer, sabe? Se eu conseguir, problema nenhum, porque eu não sou uma pessoa de tecnologia. Não pode ficar intimidado pela ferramenta, né, Faiola? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa aí para a gente estudar, para a gente aprender as ferramentas. Tá fácil hoje, né, Jux? Para falar a verdade, no sentido da gente ir atrás, ver vídeo, tutorial e etc. E a gente conseguir caminhar. Boa. E gestão à vista deixa todo mundo na mesma página também, né? Então, quando a galera também tem clareza ali do processo, das tarefas, do que está acontecendo, todo o time ou todo, né, enfim, ecossistema que você está envolvido, dá essa clareza que a gente falou até lá no início, né? Se até aquele objetivo que a gente tinha setado, ele está sendo executado. Porque está muito associado a essa fase, né? Quando a gente fala de processo. E, Júlio, até para pontuar uma última questão, você falou, e eu lembrei de uma coisa mega importante que pode servir aqui, né? Quando a gente tem essas ferramentas de gestão de tarefa, é super importante que a gente as use, mas num sentido assim. Não vamos fazer o quadro de tarefa lá e, pô, fizemos o quadro, eu sei o que eu tenho que fazer. O que a gente está fazendo muito internamente hoje na Lobo, coloque em andamento o seu card, porque todo mundo visualiza, será que está em andamento, será que não? Às vezes acontecia, e claro que nós já pecamos nisso, tem um card de tarefa lá, todo mundo sabe, só no dia da tarefa que ele vai ser atualizado para um fechado, ou, cara, vou precisar de mais uma semana e tal. Então, ter essa rotina, esse ritual de ir lá, atualizar o quadro, dar visibilidade para todo mundo, evita também um Slack do tipo, e aquela tarefa como tá? Que é um Slack super evitável, que não precisa, porque a gente tem uma gestão de tarefa que a gente, todo mundo consegue ver, né? Boa, Faiola. Gente, então vamos aqui mudar um pouco de assunto e ir para o quarto diferencial, que é o foco no cliente e atendimento personalizado. E aqui eu tenho uma opinião meio polêmica, né? Porque geralmente todas as empresas falam, eu tenho foco no cliente, e eu conheço muitos colegas que falam, eu tenho foco no cliente. Não, a gente é super focado no cliente, a gente super faz frente dos clientes. Então, não necessariamente isso é totalmente verdade, porque apesar de muita gente acreditar nisso, não necessariamente as pessoas fazem isso. Mas empresas que investem em personalização, elas têm 40% a mais de receita do que as que não investem. Porque ter foco no cliente é algo difícil de fazer, porque às vezes o cliente é diferente até de mim como CPF, né, como pessoa física. E a gente se apaixona pela ideia, ainda mais empreendedor, né, aquela frente de paixão que a gente tem, porque o primeiro momento que se tem é a paixão, né, de começar o negócio, a paixão pelo projeto, e aí foco no cliente, às vezes, entender que não está certo, que não é o caminho legal, que não é o caminho que vai necessariamente fazer você crescer. E a gente sabe que personalizar não é só uma questão de ser simpático, responder rápido. Isso, para mim, não sei, né, Faiola, para você, já acho que é arroz com feijão, né? Todo mundo já espera. Pois é, ser simpático e atender rápido. Com a sua capacidade, né, sua capacitação em vendas, queria que você contasse para a gente na prática, né? Como que uma empresa estrutura internamente para conseguir oferecer essa personalização, para conseguir oferecer essa sensação
e, de verdade, ser focado em cliente? Boa, Jux, é super o que você falou, né? O básico todo mundo precisa fazer mesmo, mas eu trouxe 3 coisas aqui que eu acho que são importantes, que sempre ficam na minha cabeça e eu acho que dá para passar aqui, que é fundamental. Ter dados organizados e acessíveis, né? Não tem como a gente personalizar nada se a gente não conhece o nosso cliente. Nossa, preciso ter dados mirabolantes e tal. Não, mas eu preciso minimamente saber quem é o meu cliente, por que ele compra o meu serviço, por que ele permanece utilizando o meu produto ou serviço, etc. Então, o primeiro passo é ter uma base de dados bem alimentada. CRM, no CRM a gente consegue muitas vezes tirar muita informação, a gente consegue muitas vezes, não, a gente sempre consegue tirar muita informação a partir dos históricos de interação, as preferências, o que meus clientes compraram anteriormente comigo. Nesse nível, né, não é sobre ter muita informação, como eu falei, mas é ter informações minimamente organizadas de forma que o time consiga acessar rápido e agir com inteligência. Né? Então, assim, começando do que a gente precisa de básico, alguma ferramenta que a gente gerencie todos os nossos clientes. Normalmente ela é um CRM e ali a partir do CRM a gente já consegue ter essas informações para começar a trabalhar com um atendimento mais personalizado realmente. Não estou falando de personalizar para cada cliente, mas a gente vai reconhecendo grupos e características parecidas que a gente já consegue personalizar, né? Para vender mais, seja para vender mais, inclusive, né? Para faturar mais, seja para dar um atendimento diferenciado, enfim, para várias questões. Segundo ponto que é importante trazer aqui é criar processos que escutem de verdade o cliente. NPS, a nota que o cliente dá após o atendimento, são muito fundamentais para qualquer empresa. Porém, o que muitas vezes acontece é que a gente, sim, pede o feedback do nosso cliente, faz a pesquisa NPS, mas não faz nada com isso. Então, assim, ter canais abertos de feedback, usar essas ferramentas de pesquisa, conversar com o seu cliente de perto, né? Muitas vezes a gente precisa uma visita presencial, uma ligação, uma call com o cliente para entender as dores, as oportunidades, né? Atendimento personalizado, quando a gente fala, não é tratar cada um de um jeito aleatório, né? É identificar padrões de comportamento que a gente consegue adaptar com estratégia. Então, tem muito disso. E um terceiro ponto que eu trago aqui, que também é fundamental, que eu posso ter dados, posso entender como meu cliente, quais os comportamentos do meu cliente, posso escolher feedback, mas se eu não tiver um time capacitado para tomar decisão na ponta, não adianta, né? Então eu sempre falo, conhecimento, gestão do conhecimento contínuo, treinamento, gera confiança, né? Então, assim, eu sempre invisto aqui em dar autonomia e clareza de como as pessoas podem agir para realmente conseguirem atender o cliente de forma personalizada. Então, quando eu treino o meu time com essas informações, dá velocidade, né? Isso cria velocidade no nosso processo. O cliente não precisa ativamente me pedir, eu normalmente já consigo fazer um CS, vamos dizer assim, né? Um atendimento muito mais ativo, ao invés de um suporte que ele fica só reclamando ou abrindo tickets com alguma reclamação. Então, treinamento para esse time, com dados e processos, funciona muito bem. Um hack que eu uso muito para finalizar isso é criar personas internas de cliente, né? Não só para o marketing, mas também para o time de atendimento. Isso ajuda a gente enxergar com mais empatia, sabe? Eu digo, e antecipar necessidades. Se eu reconheço a persona do meu cliente, né, de alguma forma, eu consigo também entender quais são as necessidades e me colocar no lugar dele para ser mais certeira quando eu vou atendê-lo. Então, acho que essas 3 coisas podem realmente ajudar a gente a personalizar o atendimento e ficar mais próximo do nosso cliente, de uma maneira, né, não próximo ali tete a tete, mas de uma maneira que ele se sinta realmente bem atendido e continue ali com a gente, né? Dentro, utilizando o nosso serviço ou comprando nossos produtos de alguma forma. Pô, eu adorei, porque não é só ouvir o feedback, né? Ouvir, colocar em execução, e eu adorei quando você traz que é identificar padrões de comportamento. Não é saindo falar, nananã, né, que vai estar personalizado, é você identificar ali efetivamente o que aquele grupo, né, como ele está se comportando. Muito legal, gente. Anotar essa dica, né?
Se não anotaram, anotem agora, porque realmente foi muito importante para nós aqui. Então, muito boas essas dicas da FAI. E então, a gente vai agora para o último diferencial, que vai ser inovação para evoluir. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual a diferença de descoberta, invenção e inovação? Vocês sabem diferenciar essas três coisas? Né, Fai? É meio difícil, as pessoas confundem um pouco, Sim. Né? Enfim, o que é cada coisa. E para realmente fazer inovação, primeiro importante a gente entender a diferença de cada uma das três. E descoberta é algo científico, que precisa ser validado, ter comprovação. As descobertas são principalmente com relação à medicina. Eu sou biólogo, adoro essa parte, né? Então, com relação à medicina, teorias físicas, não sei que todo mundo sabe aqui como foi criada a penicilina, que foi por acidente, tá, gente? Foi por acidente. Isso é uma descoberta, tá? Esse tipo de ação é uma descoberta. A invenção, que aí eu vou pedir produção, podemos seguir isso? A invenção ela é uma criação, que pode ser, por exemplo, a internet, motores elétricos, telefones, são alguns exemplos. A gente inventou alguma coisa do zero, inventei, inclusive, uma ferramenta, numa frente até de engenharia. Agora sim, a inovação é algo conectado ao mercado e ao conceito econômico e social. Então, para ter inovação, a gente precisa que seja algo vendido no mercado. E, às vezes, a inovação é associada apenas à tecnologia, principalmente, né? Porque é realmente a ferramenta que pode levar, sim, a ter inovação. Mas inovação, ela pode não se resumir só apenas nisso, né, Faiola? Então, qual que é a definição mesmo ali de inovação para você? Boa. A gente até fala muito dessa inovação é a implementação de um produto ou um serviço, né? A gente tem aqui, de acordo com o Manual de Oslo, que é exatamente isso. Então, um produto, a implementação de um produto ou serviço novo ou significativamente melhorado, né? Não necessariamente eu preciso criar algo do zero. Pode ser um processo, um método de marketing, um método organizacional na prática de negócio, enfim. Inovação, não necessariamente, quando você fala que confunde, é por isso, né? Não necessariamente precisa ser algo novo, que ninguém nunca fez, né? Eu acho que é nessa linha, Jux. A inovação, ela também é consistência, e eu falo muito para os meus liderados que é você ter uma produtividade inteligente, sabe? Que você faz sempre 1% melhor sempre. Isso é inovação. Inclusive, aqui dentro, né? Um dos nossos valores, que a gente falou lá de cultura no início, falamos de visão, é inovação. E inovação, ela traz essa consistência. Inclusive, a gente está implementando inovação com relação à IA, mas não por conta da ferramenta de IA, mas muito mais por cultura de inovação com IA. Então, olha o nome, né? Muda, é só aplicar o IA, é só usar o ChatGPT no meu dia a dia, vou ser super inovador. Não necessariamente, né, Fai? É algo relacionado ao negócio, relacionado ao bem, em melhorar o processo. E quando a gente pensa, né, em inovação, tem 3 tipos, certo? E elas podem variar de acordo com a área. Com o mercado, com a essência da marca, com o momento ali também. Eu já fiz esse estudo aqui, inclusive com plataformas internas nossas de produto, não só com a empresa, mas com plataformas. E aí eu queria que você explicasse para nós, para quem está assistindo essa aula, quais são esses 3 tipos, né, de horizontes e afins. Mas toco para você, Fai. Show, Jux. Esse gráfico é bem legal, assim, ele dá uma boa visualização, né, de forma bem prática desses 3 horizontes que a gente chama de H1, H2 e H3, né? Então, se a gente começar ali pelo H1, quando a gente olha, é inovação incremental, né? O que a gente chama sempre de melhoria contínua, na verdade, né? Então, aqui é onde a empresa trabalha com o que ela já conhece, com o mercado conhecido, com tecnologia conhecida, é o dia a dia do negócio, né? Eu costumo dizer, onde a gente busca eficiência, melhoria dos produtos, nos serviços que já existem, né? Como mostra no exemplo ali, que é apenas um refinado. A gente sempre está ali melhorando e aí se conecta tudo que a gente falou um pouquinho, né? Pô, eu estou atenta ao como o mercado está, o que eu preciso melhorar no que eu já ofereço, eu vou refinar aqui. Então, é onde a maior parte das empresas está. E é fundamental para manter a operação saudável, melhorando continuamente e se adaptando ao novo mercado e ao novo consumidor também, né? O H2 ali já é onde a gente fala de inovação adjacente, né? Que a gente fala de explorar novas oportunidades. Então, nesse horizonte, a empresa começa a expandir um pouco mais os seus limites, né? Ela já
refinou bastante, apesar de melhoria contínua nunca parar, como a gente falou, mas refinou, entendeu e oferece uma solução, e agora eu quero expandir meus limites, né? Eu tenho o que eu já sei, né, que eu sempre vou melhorando continuamente, e aí posso entrar em mercados novos, posso aplicar uma solução de forma diferente, então é o meio do caminho, né? Eu chamo entre segurança e ousadia. Agora eu já sei o que eu faço, eu já refinei minhas coisas, agora eu vou usar um pouquinho, tentando atingir um produto diferente, atingir um mercado diferente, oferecer isso de uma forma diferenciada. E quando a gente olha para o H3, a gente chama de inovação disruptiva, que é de fato transformação real, né? Essa a gente entende que é uma inovação de maior risco e maior potencial também, né? Quando há maior risco, normalmente o potencial é aumentado ali da gente conseguir bons resultados, enfim. Aqui a empresa normalmente ela está lidando com novas tecnologias e novos mercados, né? E como o próprio nome já diz, quando a gente fala de inovação disruptiva, é o campo da disrupção mesmo, né? Onde a gente vai transformar. No gráfico, ele é representado pelo streaming ali, né? Que mudou completamente a forma da gente consumir música, por exemplo, né? Se a gente olha para esse gráfico. Pode parecer distante da realidade de muitas empresas, essa inovação disruptiva, mas é importante estar atento a toda a movimentação que a gente está falando para a gente não ser surpreendido, né? Quem diria que a gente ia parar né, a gente ia evoluir do CD para o iPad e depois a gente não teria, só teria streaming, estaria tudo no nosso celular lá escutando, e qualquer música que a gente quiser buscar hoje, a gente encontra na palma da nossa mão, né? Então isso completa e complementa aqui o H3, que é a nossa inovação disruptiva. E para finalizar, Juques, eu acho que o mais importante aqui entender essa questão desses 3 horizontes, que eles não existem sozinhos, como quase nada. Então, eles coexistem, né? A empresa precisa manter essa questão da melhoria contínua, precisa ter um pouquinho de ousadia para explorar o H2 ali com estratégia, e a gente precisa investir para crescer. A gente precisa chegar no H3. Então, vai coexistindo e a gente vai trabalhando sempre nessas 3 linhas de inovação para que a gente vá gerindo o nosso negócio da melhor forma possível. Boa, Fai. Ô, louco, gente! Conteúdo, hein? Bastante coisa a gente falou sobre, desde o início, né, os 5 diferenciais. Então, a gente já falou sobre alinhamento e visão estratégica, cultura de resultados, pessoas e processos para eficiência operacional, foco no cliente e inovação para evoluir. Aqui, gente, já tem matéria que eu acho que corta Fai, uns 2, 3 semestres de uma graduação tradicional, tá? Dá fácil, né? Só com essa hora que a gente está aqui junto com a galera, eu acho que já corta aí bastante algumas aulas teóricas que vocês viriam, né? Bem né, densas, que não tem muita ferramenta prática, só aqui a gente já passou por muitas dessas questões. Então, gente, ao longo da aula, a gente viu essas ferramentas, a gente viu dicas práticas, a gente viu muita coisa que é para dar aquele insight, para dar aquele start para vocês conseguirem aplicar, tanto se você é um empreendedor ou quer começar a empreender, ou se você tem um cargo de gestão alto dentro aí da sua empresa, ou um cargo de gestão que seja, tá? Mas lembra que eu falei lá no início que as marcas Meu Sucesso e a marca Conquer estavam se unindo para oferecer algo extremamente diferente para vocês? Então, gente, aqui eu vim anunciar para vocês o nosso lançamento da pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios com estudo de caso do Ale Costa, que a gente falou dele aqui, né, durante a aula hoje, sócio fundador ali da Cacau Show. Então, a gente realmente vai se aprofundar nesse case. E aí você vai aprender por meio das metodologias Conquer e Meu Sucesso. Lembrando que a Conquer, ela tem 3 pilares principais. Todo curso que você fizer aqui, a gente fala que se a gente um dia fizer um curso de corte e costura, vai ser o melhor curso de corte e costura do país, porque a gente se apoia, inclusive, nesses 3 pilares principais, gente, que é metodologia exclusiva, experiência do aluno direto ao ponto, ferramenta prática, mão na massa, né? O que a gente fala, mão na massa. A gente precisa colocar
realmente a mão na massa ali. Então, se você espera uma aula mais palestrinha, não é Conquer, né? É realmente uma aula que a gente coloca muito a mão na massa. Professores como a Fai, que vocês viram aqui, que está aqui com a gente hoje, que vivem aquilo que ensinam. Então, pessoas que estão de dia fazendo o trabalho delas e à noite ensinando, né? Que foi o que ela muito carinhosamente, caridosamente fez aqui com a gente hoje. E principalmente conteúdo personalizado e atual. Então, a ideia aqui é que a gente realmente você não pode esperar da gente para lá em 1888, fulano de tal. Não é Conquer, a gente realmente vai muito direto ao ponto com relação ao conteúdo e a gente sempre olha tendências, né? O que está sendo mais novo no mercado. E o meu sucesso, ele tem, vou falar um nome chique, tá? Galera que é da educação vai conhecer frentes de andragogia, vai entender isso que eu estou falando, que é uma metodologia Case-Based Learning, que é uma metodologia baseada em estudo de caso. Então, o meu sucesso tem essa frente principal de DNA, tem conhecimento validado com realmente os maiores empreendedores do país, que eu falei para vocês lá no começo, e ele foca nos bastidores, porque, né, quando a gente olha o palco, o que o empreendedor já construiu é muito legal, muito, né, interessante para você se espelhar, mas não necessariamente você entende como ele chegou lá. No meu sucesso, a gente traz os bastidores para você entender tudo isso. E aí, gente, então, a metodologia é baseada nisso, e eu queria mostrar para vocês a ementa dessa pós-graduação, né? A ementa que a gente vai para produção. Coloquem aí, por favor. Obrigada! A ementa de aulas que a gente vai apresentar nessa pós-graduação. A gente começa com um módulo de ampliação de visão de negócio. Lembra do primeiro diferencial que a gente trouxe aqui? Está muito relacionado com esse módulo. Então, a gente fala sobre implementar uma gestão estratégica consistente, ferramentas para o planejamento estratégico, data-driven, né? Eu falei lá no início que dados é importantíssimo para a gente direcionar efetivamente as pessoas e o negócio. E a gente vai ter a apresentação do estudo de caso, meu sucesso, Alexandre Costa, Cacau Show, que tem muito disso, né? O que ele implementou de hoje ser uma das maiores empresas que não é de chocolate, tá? Todo mundo acha que Cacau Show é uma empresa de chocolate. Não necessariamente, tá? O diferencial de Ale Costa e o que ele fez em Cacau Show está muito mais associado a ele entender o mercado que ele está, que não é necessariamente só de chocolate. Então, vou deixar só esse spoiler aqui sobre esse case maravilhoso do Ale Costa. Dentro da pós, vocês conseguem se aprofundar muito mais. A gente tem um módulo de potencialize a gestão da sua marca, que fala muito sobre branding aplicado a estratégias. Branding, eu tenho um mentor que fala muito isso sobre branding comigo, né? Principalmente falando das outras empresas que a gente toca. Ele brincou um dia, ele falou assim, se um dia a Adidas, a Nike, o McDonald's pararem de investir em branding, todos nós aqui também paramos de investir em branding. Então, assim, gente, branding também é um investimento constante quando a gente fala de marca de empresa. Mas não é só branding, é também marketing estratégico e digital. Como que a gente alcança esse público na vitrine digital, né? O marketing mudou durante os anos, então, dentro da pós a gente fala, sim, sobre isso. E principalmente quando a gente implementa uma experiência omnichannel. Uma experiência omnichannel é uma experiência multicanais. Então, como que a gente garante que, independente de onde o nosso consumidor está, a gente, de alguma forma, está com a disponibilidade ali para ele, tanto para compra, como depois da compra, enfim, a experiência completa multicanal. Como que se implementa isso no negócio? Inclusive, o negócio de vocês, a empresa que vocês trabalham, já tem uma estratégia omnichannel, já pensa nos variados canais? Eu acho que é interessantíssimo esse conteúdo para qualquer pessoa que seja. E, obviamente, lembra que eu falei que não é só foco em cliente, mas como você implementa? A gente vai falar, assim, de Customer Experience, ou CX, que é a experiência do seu cliente. Depois disso, a gente parte para implementação de processos e geração de resultados. Então, a gente começa com gestão de operação, definir fluxo, tudo bonitinho de processos eficientes. Gestão financeira, lá no início a gente falou sobre fluxo de caixa, lembra? Como que a gente ajusta isso ao momento da empresa e como que a gente sobrevive, inclusive, mais tempo com uma boa gestão financeira. Estratégia de melhores práticas de vendas, e a Fai, né, professora nossa aqui, trabalha com a frente de vendas, e nós estamos, inclusive, no grupo Wiser, que é também muito reconhecido por essa veia de vendas. E vendas faz diferença, né? Vendas é o que traz resultado para a sua companhia. Você está fazendo isso corretamente? Né? Acho que aqui dentro dessa pós a gente se aprofunda muito nisso. E a gente também se aprofunda mais em gestão financeira, novamente por ser, né, um calcanhar de Aquiles de muitos empreendedores e de muitos gestores de empresa.
A gente segue para liderança. Então, não é só ser um bom gestor financeiro, um bom empreendedor, é você ser um bom líder, porque você vai precisar engajar teu time, né? Então, a gente vai falar de cultura corporativa, como alavancar sucesso com o negócio, gestão de pessoa, então, contratação, desenvolvimento e desligamento, porque a gente fala que qualquer cultura é definida por quem você contrata, quem você reconhece e quem você demite. Se você não tem uma frente muito clara do como você está fazendo isso, cuidado, porque você talvez possa estar deixando a cultura da tua empresa em perigo. Então, nessa aula aqui, inclusive, a gente fala muito sobre isso. E a gente fala também de inteligência emocional e gestão de conflitos. Inteligência emocional, todo mundo precisa, né, gente? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, a gente não poderia deixar de falar disso, ainda mais para empreendedores, né? Que lidam com o cliente, lidam com os funcionários, lidam com todo um ecossistema de stakeholders que realmente, às vezes, pode desafiar, sim, a sua inteligência emocional. Inclusive, me contem no chat se já tiveram sua inteligência emocional desafiada recentemente, por aí. E, por último, negociação e influência. Também é uma habilidade extremamente importante quando a gente fala de carreiras empreendedoras, né? Porque o tempo todo a gente vai estar negociando, por mais que você não queira, a gente negocia o tempo todo. E, por último, a gente fecha essa pós maravilhosa com o Domine, Transformação Digital e Inovação, que foi, inclusive, o último diferencial que a gente trouxe aqui. Então, como efetivamente ter estratégias de inovação e transformação digital, né? Eu falei para vocês que aqui a gente implementou isso culturalmente com relação à inteligência artificial. O papel do líder na gestão de mudança e incentivo da inovação, porque a inovação ela começa com agentes de mudança. Às vezes é você empreendedor, mas se você não é um empreendedor, vai ser um líder. E a gente sempre fala, né, que você que precisa gerar mudança, não necessariamente apenas se adaptar a ela. Você precisa adaptar também, mas você precisa também ser o causador dessa mudança. É muito importante que o empreendedor, o líder, né, importante da empresa, comece a fazer isso. A inteligência artificial aplicada aos negócios, famosa, né? Está aí disruptando todos os mercados possíveis. Responsabilidade para inovação, que a gente fala também de sustentabilidade e ética, que é muito importante, né, a gente utilizar essas ferramentas, mas entender também o impacto dela dentro da sociedade. E a gente também foca novamente em inteligência artificial completamente para negócios, tá? Então é um módulo bem mais tendência, um módulo bem mais atualizado no sentido do que você precisa com a tecnologia e com a inovação para o seu negócio, tá? Então, olha, não sei vocês, mas essa pós tá incrível. E não só isso, gente. Além dessa ementa maravilhosa, a gente tem professores que vivem aquilo que ensinam, como a FAI que vocês conheceram aqui. Então, em todos os módulos vão ter pessoas que necessariamente vivenciam essas temáticas que eu trouxe para vocês. E para quem está aqui, eu trouxe presente, já está aqui o spoiler na tela, né? Que é uma condição especial exclusiva para pós-graduação em gestão estratégica de negócios, que é uma pós 100% online, com aula ao vivo, conteúdo gravado e material complementar. Então, toda aquela jornada que eu mostrei para vocês ali vai estar dividida num formato que a gente sabe que se adequa à sua rotina, porque sabemos que empreendedores são ocupados, líderes de alta gestão também. Então, a gente quis fazer uma modulação interessante que complete isso. Cases de negócio para inspirar a sua gestão, novamente com a Ale Costa aqui também participando da pós. A nossa pós você pode fazer no seu ritmo, então ela pode durar de 5 a 12 meses, dependendo de acordo, né, com o teu ritmo de estudo. E acesso ao nosso Conquer Plus, que é a nossa plataforma com mais de 80 cursos gravados. Então você vai falar assim, Ju, que eu amei essa pós, mas eu também queria me desenvolver nesse outro aspecto. Se você adquirir a pós, você vai receber a nossa plataforma com mais muitas outras habilidades que vocês podem, inclusive, se desenvolver ali também. Beleza, gente? Bora lá? Vocês vão aproveitar essa condição? Sim, não, vou mandando aí no chat. Bom, tudo isso por investimento de 24 de 390. Hoje a nossa pós ela está em cerca de R$ 12.000, é um valor bem mais caro. Aqui a gente trouxe realmente para quem está acompanhando a aula e para uma condição exclusiva de lançamento das duas marcas, tá? Então é por tempo limitado, não vai ficar aberto para todo mundo. E quem está falando isso, de que é uma mudança de vida, é uma transformação muito importante, não sou só eu, né? São os nossos alunos que já fizeram algumas pós-graduações da Conquer e tiveram um retorno incrível. Então aqui, gente, a Conquer, ela até como marketing, posso dar um parênteses sobre isso. A gente poderia trazer diversos dados diferentes para vocês, mas o que a gente teve o carão de fazer
foi soltar uma pesquisa para os nossos alunos, fazendo perguntas para eles do quão a pós tinha impactado, né, a vida deles. E aí 97% desses alunos consideraram muito importantes os conhecimentos que eles adquiriram com a gente, 79% desses alunos da pós tiveram os objetivos que eles tinham antes de começar a pós alcançados, e 77% dos alunos notaram um crescimento profissional. E aí o dado que eu mais tenho orgulho, né, de ter gerado aqui como participante da empresa é o mais de 1 bilhão de retorno em aumento de remuneração dos nossos alunos. Porque a gente sabe que a capacitação para execução, para o mão na massa, é para você crescer na sua carreira. Então, quando a gente pensa na curadoria do conteúdo, no professor que a gente seleciona, na metodologia que a gente traz, é sempre pensando no retorno que você, aluno, vai ter com a gente, independente se você é empreendedor, se você está dentro de uma empresa, é o ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. E aqui, então, vocês conseguem ver que a maioria dos nossos alunos tiveram um retorno bem importante do investimento. Bom, se você quiser, temos o QR Code na tela para você conhecer mais sobre a pós-gestão estratégica de negócios e garantir a sua vaga. Só apontar aí o celular, preencher os seus dados, que em breve alguém também entre em contato com você se você tiver mais dúvidas, mas lembrando que é por tempo limitado, tá? Então, realmente, corram atrás, se fizer sentido para vocês, garantem agora a vaga dentro dessa pós-graduação. Bom, Faiola, é uma grande oportunidade para os alunos se aprofundarem, né? Em cada um dos diferenciais que a gente falou hoje. Totalmente, Jux. Eu não perderia essa oportunidade, né? Sou suspeita a falar. Gosto muito de dar aula na pós ali da Conquer, tem muita troca e o pessoal traz muita experiência. Então é isso. Pessoal, estudar é fundamental. Conhecimento nunca é demais. E é exatamente isso. É o que a gente pode fazer para que o nosso futuro seja melhor. Então, venham para essa pós aí que vocês vão ter muito conteúdo valioso. Também acho, Fai. Acho que o lifelong learning, né, que é você continuar sempre aprendendo, é o principal diferencial teu como profissional e de acordo também com a tua empresa, né? Exatamente, não tem como parar de aprender, senão a gente para no tempo. Aí a gente fala daquela questão de, né, estar estagnado e travar a empresa, com certeza, consequentemente. Boa. Gente, então muito, muito obrigada por terem ficado até aqui. Muito obrigada, Faiola, por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Jux, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder bater esse papo contigo, que é um papo super agradável, e de trazer aqui para a nossa audiência as experiências. Inclusive, fico super aberta para trocar para quem está pensando em empreender, para quem já empreende, se sentir tocado de alguma forma em alguma questão que eu trouxe, que eu já passei, que eu estou passando. Estou super aberta aí para a gente trocar ideias, se adicionar no LinkedIn, se conhecer e formar grupos e comunidades aí de pessoas que passam pelas mesmas questões. Isso, não deixem de adicionar a Faiola no LinkedIn, né, Faiola? Acho que você vai conseguir também conversar com a galera por lá. É isso aí. Pessoal, muito obrigada por terem vindo, por terem compartilhado esse momento com a gente. E a gente se encontra na próxima. E vejo vocês, inclusive, na pós-graduação, para quem adquirir o produto. Beijo, até mais!